Dois rolos de barbante, um na cor amarela com 50 metros de comprimento e outro na cor verde com 32 metros de comprimento, serão cortados em pedaços iguais e de maior comprimento possível. Esses pedaços serão utilizados pelos grupos que participarão de uma atividade pedagógica. Sabendo que cada grupo deverá receber 2 pedaços de barbante amarelo e 1 pedaço de barbante verde, é correto afirmar que o maior número de grupos que poderá participar dessa atividade é 10, 11, 12, 13 ou 14. Nessa questão, eu tenho as seguintes informações. Existe um rolo na cor amarela de 50 metros. Então, da cor amarela, eu estou anotando aqui, 50 metros. Existe um rolo na cor verde de 32 metros. Depois ele diz o seguinte: serão cortados em pedaços iguais e de maior comprimento possível. Para eu cortar 2 rolos de tamanhos distintos em tamanhos iguais, eu estou calculando o MDC, o maior divisor comum, o máximo divisor comum desses 2 valores. Então, me interessa o MDC de 50 e 32, que vai ser o tamanho que eu vou cortar os meus pedaços. Então, vamos fazer isso por fatoração simultânea. Eu coloco 50, do outro lado aqui 32, e vou dividir por 2. 50 e 32, dividido por 2, um vai dar 25, outro vai dar 16. Agora, 25 e 16 são números primos entre si, porque o 25 é 5 ao quadrado, ele só tem o fator 5. E o 16 é 2 à quarta, ele só tem o fator 2. Na sua fatoração em primos, é 2 à quarta e 5 ao quadrado. Então, para aqui, o MDC de 50 e 32 é igual a 2. E mais ainda, eu sei que, como eu dividi por 2, eu tenho 25 pedaços de fita amarela. Então, amarela 50 pedaços, 50 metros, 25 pedaços. E a verde, que tinha 32 metros, 32 dividido por 2 dá 16. Isso vai me dar 16 pedaços. Agora, o que mais eu sei? Eu sei que, para a atividade, cada grupo deverá receber 2 pedaços de barbante amarelo e 1 pedaço verde. Olha só, 2 pedaços amarelo e 1 pedaço verde. Eu vou ter que dividir esses 25 pedaços em 2 partes. E o 16 eu não preciso dividir, porque cada um vai receber 1 pedaço do verde. E a gente vai ver qual é a quantidade máxima de grupos que pode ser feito. Então, eu vou fazer a divisão aqui, 25 dividido por 2. Eu sei que 1 vezes 2 é 2, para 2 não falta nada. Baixo 5. 2 vezes 2 é 4, para 5 falta 1. Então, dá 12, com o resto 1. E isso é um limitador. Como cada grupo tem que receber 2 pedaços de fita amarela, e 25 dividido por 2 deu 12, com o resto 1, o meu limite de grupos é 12. Por quê? Porque da verde tem 16. Vai sobrar pedaço de fita verde, mas de fita amarela não. Então eu tenho 12 grupos. Se eu tenho 12 grupos, a alternativa correta é a alternativa C. 12. Em uma caixa há determinado número de livros, dos quais 20% são didáticos e, entre os didáticos, 6 deles são de matemática. Sabendo que os livros didáticos de matemática correspondem a 25% do número total de livros didáticos, então o número de livros não didáticos que há nessa caixa é 120, 114, 108, 102 ou 96. Vamos ver o que o exercício informa. Eu sei que tem 20% dos livros didáticos. Agora, se 20% são didáticos, os não didáticos é o que falta para 100. Então, 20 para 100 falta 80. 80% não didáticos. Agora, outra informação dada
era que 25% dos livros didáticos eram de matemática. Então, ó, 25% de 20% eram livros de matemática. Só que, além disso, foi informado que a quantidade de livros de matemática era igual a 6. E eu quero saber qual a quantidade de livros não didáticos. Vou resolver isso por uma regra de 3. Eu vou ver quanto que é 25% de 20% em porcentagem. Eu vou ter uma porcentagem aqui para associar a 6 e eu vou querer descobrir quanto que é 80%. Então vamos lá. Quando eu calculo porcentagem de porcentagem, que eu posso fazer o seguinte, ó, deixa um em porcentagem, 25 sobre 100, e deixa o outro sem a porcentagem. Coloca aqui simplesmente 20. Eu vou cortar aqui, ó, 0 com 0 e vou fazer, ó, 25 vezes 2, 50. Eu tenho aqui um 10 no denominador, 50 sobre 10, que é igual a 5. E aí depois eu coloco a porcentagem, ó, 5%. Ou seja, essa quantidade de livros de matemática, que é igual a 6, equivale a 5%. E eu vou querer descobrir quanto que é 80%. Montando a minha regra de 3, eu vou colocar aqui os valores em porcentagens e a quantidade de livro. Eu sei que 5% dos meus livros equivalem numericamente a 6. E 80% dos meus livros vai equivaler numericamente a X. E aí, como são diretamente proporcionais, né? Quanto maior a porcentagem, maior a quantidade de livros, eu simplesmente faço essa fração igual a essa fração. Posso multiplicar em cruz, ó, 5 vezes x, vou colocar aqui, ó, 5x igual a 80 vezes 6. 80 vezes 6. 80 vezes 6 é 480. Então, vou ter que x é igual a 80 vezes 6, 480 sobre 5. E 480 dividido por 5 é igual a 96. E 96 é minha alternativa E. Então, resposta de gabarito, alternativa E. Em determinado dia, uma papelaria vendeu 120 cadernos, alguns com 100 folhas e outros com 200 folhas. A razão do número de cadernos vendidos com 100 folhas para o número de cadernos vendidos com 200 folhas foi 3/5. O número de cadernos com 100 folhas vendido nesse dia foi 35, 45, 55, 65 ou 75. Eu sei que, nesse dia, foram vendidos 120 cadernos. E eu sei também que o número de cadernos de 100 folhas para o número de cadernos de 200 folhas, a razão era de 3/5. Então, vou colocar aqui, ó, C está para D, assim como 3 está para 5. E o que eu quero saber é a quantidade de cadernos de 100 folhas que foram vendidos. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa proporção e criar uma nova. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever a seguinte proporção. C mais D sobre C. Por que C mais D sobre C? Primeiro, porque eu sei a soma. Se eu pegar os cadernos de 100 folhas mais os cadernos de 200 folhas somados, vai dar um total de 120. E no denominador, o C, porque é justamente a minha incógnita, é o que eu quero saber. E aí eu vou olhar aqui, ó. Daqui eu vim para cá. O que eu fiz? Eu fiz aqui no meu numerador o de cima mais o de baixo. Olha só, C mais D. E eu coloquei aqui o de cima. Então vamos lá. Eu fiz o de cima mais o de baixo sobre o de cima. E eu vou fazer a mesma coisa com essa minha outra razão, 3/5. Vou fazer o de cima mais o de baixo sobre o de cima. Eu vou fazer 3 mais 5 sobre 3.
Então, o que eu fiz numa razão, eu fiz na outra. O que eu ganhei com isso? O C mais D, que eu posso trocar por 120. Ó. 120 sobre C igual a 3 mais 5, 8 sobre 3. E aí eu multiplico em cruz. Eu vou fazer o C multiplicado por 8, que é igual a 8C, igualar isso a 120 vezes 3. 120 vezes 3 é igual a 360. 8C igual a 360. Consequentemente, C igual a 360 e passo 8 dividindo. E 360 dividido por 8 dá exatamente 45. 45 é minha alternativa B. Um funcionário de uma empresa precisa analisar determinado número de currículos. Se ele trabalhar nessa tarefa 2 horas por dia, terminará as análises em 5 dias. Mantendo sempre esse mesmo rendimento, o tempo que esse funcionário terá que trabalhar por dia nessa tarefa para poder finalizar as análises em 4 dias será de 2 horas e 30 minutos, 2 horas e 40 minutos, 2 horas e 50 minutos, 3 horas e 5 minutos ou 3 horas e 10 minutos. Eu sei que se esse funcionário trabalhar 2 horas por dia durante 5 dias, 2 horas por dia durante 5 dias, ele vai dar conta do serviço. Mas 2 horas por dia durante 5 dias equivalem a 10 horas de trabalho. Então, na realidade, esse funcionário tem que trabalhar durante 10 horas. Se ele quer fazer esse serviço em 4 dias, tudo que eu tenho que fazer é 10 dividido por 4. E 10 dividido por 4 dá 2,5. Esse 2,5, ele é traiçoeiro. Por quê? Porque a banca, a Vunesp, ela tem mania de fazer o seguinte: quando eu trabalho aqui com 2,5, tem uma alternativa 2 horas e 50 minutos. E a pessoa marca 2,5, 2,50. E está errado. Por quê? É 2 horas e esse 0,5 a gente entende como meia hora. Né? Então, 2,5 horas é 2 horas e metade de uma hora. Metade de uma hora é 30 minutos. Então, o tempo para esse serviço ser feito, o tempo diário é de 2 horas e 30 minutos para ele ser feito em 4 dias. E isso me dá o quê? Alternativa A. Alternativa C é o quê? É para induzir a pessoa ao erro.